Então, eles estão em linha. Bom dia ou boa tarde. Eu creio que o interlocutor da Vodafone será o Sr. Presidente, Mário Vaz. Da nossa parte, da Comissão de Economia, estão aqui os vários grupos parlamentares, do Partido Social Democrata, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e CDS-PP. A ordem de trabalhos, de acordo com o regimento, a Vodafone tem 10 minutos para realizar uma primeira intervenção. A seguir, os vários grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem, têm 3 minutos e, no final, a Vodafone terá novamente 10 minutos para concluir esta audiência. E, portanto, em nome da Comissão, damos já a palavra para a vossa intervenção. Senhor Presidente, senhores deputados, espero que me estejam a ouvir. Muito obrigado. Estamos a ouvir bem. Muito obrigado. Antes de mais, começo por agradecer a disponibilidade desta Comissão para voltar a colocar o tema do 5G na agenda deste Parlamento e para receber novamente a Vodafone numa altura em que estamos a escassos dias de Portugal viver um acontecimento inimaginável e receio irreparável. Inimaginável porque, considerando o atual rumo dos acontecimentos, e se nada for feito, consentir-se-á que um dos principais instrumentos para trilhar o futuro do nosso país, no pós-Covid, e pelo menos nas próximas décadas, seja surpreendentemente decidido por uma única entidade, sem efetivo e atempado escrutínio legislativo, executivo e judicial. Irreparável porque temo que, por um lado, estejamos a correr o risco de abrir um precedente na democracia portuguesa, permitindo a uma autoridade reguladora arrogar-se como órgão de soberania. E, por outro, receio que uma eventual tentativa futura das entidades competentes para corrigir o processo de licença e implementação do 5G seja certamente infrutífera. É bom não esquecermos que as licenças que estão hoje em jogo são disponibilizadas por um período de 20 anos. Não tenhamos qualquer dúvida que os potenciais impactos negativos da versão final do regulamento do 5G serão não só altamente penalizadores para as gerações atuais, como também serão uma barreira à inclusão social, à coesão territorial, à aceleração da transição digital, à retoma económica e, consequentemente, à capacidade competitiva do país. Estamos, assim, perante uma situação crítica em que as condições de atribuição das frequências terão um efeito totalmente contrário ao preconizado pela Estratégia Nacional para o 5G. Permitam-me, por isso, realçar nesta Comissão que esta é a última oportunidade para inverter a apatia nacional sobre esta temática. Este é o momento para atuar em conformidade com o interesse público. Esta é a derradeira oportunidade para travar este processo ilegal. Posto isto, e considerando o mediatismo deste tema, embora pelas piores razões, no decurso deste ano e sobretudo desde o dia 5 de novembro, considero que esta Comissão e o Parlamento a que pertence deve passar à ação, para não nos cingirmos à repetição de argumentos e contra-argumentos já amplamente abordados nos mais diversos fóruns pelos vários intervenientes neste processo. O que é urgente a cautelar? A clarificação da legalidade deste processo no que concerne aos poderes da ANACOM. Não podemos continuar a pactuar com o princípio simplista de que o regulador, sendo e devendo ser independente, tem poder próprio e absolutista de definir as regras do leilão, menos extravasando estas o âmbito administrativo de estabelecer e monitorizar as regras de execução da política setorial. Não podemos deixar de considerar que a alteração estrutural do mercado, mediante a atribuição de condições de favor a novos entrantes, seja vista como um mero ato administrativo. Esse é um objetivo estrutural e estratégico cuja competência é do Poder Executivo e ou Legislativo. Não podemos deixar de considerar discriminatórias, desproporcionais e injustificadas as condições de favor oferecidas a novos entrantes, donde ilegais. Não pode esta Casa aceitar por válidos argumentos não comprovados, factos distorcidos, inverdades e mistura intencional de conceitos. Concretizando, em ponto nenhum da resolução do Conselho de Ministros sobre a estratégia de 5G é identificada, referida ou promovida a necessidade de conceder condições de favor a novos entrantes por considerandos de ausência comprovada de concorrência ou de manifesto atraso no desenvolvimento do setor. Donde,
Não havendo esse objetivo estratégico na política nacional do 5G, competência exclusiva dos poderes legítima e democraticamente eleitos e com consagração constitucional, não pode agora o regulador vir ele próprio a definir essa prioridade estratégica. Vejam-se os destaques dados pela ANACOM no seu site a propósito do regulamento. Há uma clara ordem de prioridade em que dos 7 destaques, os 3 primeiros são focados em 9 entrantes, começando o primeiro por definir a prioridade máxima de maior concorrência, o ponto 2, medidas dirigidas a novos entrantes, contemplando reserva de espectro e acesso ao roaming nacional. O ponto 3, perseguir um equilíbrio adequado entre a garantia de condições de entrada no mercado de novas entidades, mais uma vez, novas entidades, e só na prioridade 4ª se fala na necessidade de reforçar níveis de cobertura onde estes apresentem deficiência. Se compararmos com os objetivos estratégicos do 5G definidos pelo Governo na Resolução do Conselho de Ministros número 7A/2020, não encontramos, nem no sumário dessa resolução, nem no detalhe dos objetivos elencados no seu número 2, qualquer referência ao desígnio pessoal do Presidente da ANACOM de criar condições de favor a novos entrantes. Assim, coisa bem diferente do que publicamente se tem propagandeado, que a nossa contestação tão só pretende evitar a entrada de novos concorrentes, mera referência populista para desviar da atenção para o tema nuclear, porque o que está realmente em causa é a concessão de privilégios e de condições de distorção das regras da concorrência em favor de novas entidades face às existentes e as consequências para o país daí decorrentes. Temos perfeita consciência de que um leilão para concessão de novas frequências é um momento de oportunidade para novos entrantes, mas em condições equilibradas e justas face aos existentes. Não temos, e mal seria que o tivéssemos, o poder de vetar a entrada de novos players. O que não aceitamos é que sejamos penalizados e negativamente discriminados, e ilegalmente discriminados, pelo facto de já cá estarmos, de termos investido e de queremos continuar a investir no nosso país. Sobre a discriminação e os favores concedidos, já muito se debateu o tema, pelo que, por economia de tempo, não me repetirei nos detalhes sobre o que configura esse favor. No que se refere à reserva de espectro, ao reduzido compromisso de investimento e alargado timing de execução e ao benefício sem precedentes e sem paralelo na União Europeia do roaming nacional. Não pode haver regulação sem uma análise dos impactos previstos e fundamentada e justificada dos mesmos. Não se pode baralhar conceitos, distorcer objetivos e dizer inverdades. Só a título de exemplo, e pegando em algumas das recentes declarações da ANACOM a esta mesma comissão, foi dito pelo regulador que qualquer novo operador tem de poder chegar a todo o país e, por isso, o roaming. Mas tem o poder ou tem a obrigação de? É que nós temos a obrigação de, e é historicamente assim que o temos feito. E temos-lo feito com investimento, com recurso em infraestruturas de terceiros, ou partilha do mesmo por acordos com essas entidades. Sempre foi assim. Porque é que agora tem que ser diferente? Foi assim que nós chegámos, em termos de cobertura populacional, a 99,7% da mesma com cobertura 4G, ou 96% do território, se pretenderem. E fizemos-lo de 2012 até esta data, sem a altura em que foi atribuída a licença 4G, sendo que o investimento e as frequências ficaram disponíveis mais tarde, em poucos anos chegámos a estes números. Mas foi com investimento e esforço de milhares de colaboradores, quer da Vodafone, quer de entidades parceiras. Foi dito pelo regulador, e atenção que o roaming é pago, já agora é pago, mas é pago a que preço, em que condições? Nós vamos para este regulamento investir e sabendo que há uma obrigação e um favor concedido a terceiros, sem saberem minimamente em condições e a que preços é que vamos ter que o fazer. Mas seguramente que será a ANACOM a definir esse mesmo preço, porque estão criados todos os incentivos para que seja o regulador a definir o preço e não do ponto de vista da negociação entre pares. E para garantir a sua narrativa, para que ela venha garantir os frutos da mesma, naturalmente que o preço há de ser o mais baixo possível. À nossa conta, à conta dos investimentos dos muitos mil milhares de euros que temos feito historicamente e aqueles que teremos que necessariamente fazer agora para dar aso ao cumprimento das obrigações de cobertura que nos são impostas. É bom de referir, nós não estamos no mercado para revender capacidade de rede. Nós não somos um operador grossista como alguns
que apenas do ponto de vista teórico alegam ser. O nosso objetivo, a nossa estratégia, o nosso posicionamento é de comprometimento com o país e de garantir a melhor relação preço-qualidade aos nossos clientes, aos utilizadores, aos portugueses. É referido pelo regulador. Significa isto que nas zonas de menor densidade até haverá um benefício para os atuais operadores. Quanto menor for a atratividade da área coberta, mais incentivo temos para a oferta grossista que dará a rendibilidade desses operadores. Significa isto que o preço será em função da zona geográfica? Quanto menor a utilização, a densidade populacional, maior será o preço? É isto que se pretende? É bom também não esquecer que aquilo que é exigido aos novos operadores é que façam cobertura reduzida e, por isso, nos centros populacionais mais relevantes, Lisboa e Porto. É aí que se pretende a maior concorrência, onde está a obrigação de cobertura, a menor obrigação de cobertura imposta aos novos operadores. É aí que nós queremos promover a concorrência, ou é no país todo, ou é na questão do interior. Se é assim tão economicamente viável tirar partido da oferta grossista em regiões de baixa densidade, porque é que ela não existe hoje em Portugal? Porque é que nós, gestores, não utilizamos então este benefício económico tão evidente e porque é que ele hoje não existe em Portugal? É essa rendibilidade que faz com que noutros países haja acordos comerciais de roaming nacional, diz o regulador. A sério, nós os conhecemos, são poucos, muito poucos, apenas um com intervenção regulatória a nível europeu, nos demais entre acordos entre operadores e com muito pouca existência na generalidade dos países. E depois é ditado a este argumento o número de MVNOs que existem em vários mercados, pelo menos foi dado esse exemplo nesta comissão. MVNOs não tem nada a ver com o roaming nacional. MVNOs é uma obrigação que já existe hoje na legislação portuguesa. Nós já estamos obrigados a ter a ceder e a fechar acordos com entidades que o queiram ter. Já temos, aliás, uma em Portugal há alguns anos connosco. E outras não temos porque não viram interesse no mercado português. Sr. Presidente, agradecia que concluísse a primeira intervenção, pois temos 10 minutos finais. Referia só em termos sobre aquilo que é referido e que são inverdades. Foi dito pela Presidente da ANACOM o resgate das licenças da DENSER, que entende que a licença é válida, as empresas têm cumprido as obrigações a que está sujeita. Que eu saiba, as obrigações eram uma oferta de serviços e daí ter receitas. Não existem receitas, não existe serviço prestado. Afinal, parece que a obrigação agora é ser grossista, diz o regulador. Qual oferta grossista? Não a conhecemos, não existe. Quero então terminar, Sr. Presidente, dizendo, é sabido que os três operadores, a Vodafone, a NOS e a Altice, contestaram judicialmente o regulamento nos tribunais nacionais, tendo ainda desenvolvido um conjunto de ações junto à Comissão Europeia relativamente ao já conhecido tema dos auxílios de Estado. Fizemos-lo não por querer apenas fazer ou por litigância pura e simples, mas sim por acreditarmos que o regulamento padece diversos erros. Já referi. O de respeito à resolução do Conselho de Ministros. Não foi fundamentada. As medidas configuram auxílios. Por isso, com certeza. Mais 8 minutos depois. Sim, senhor. O que eu peço então a esta Comissão é fiscalizar este regulamento, escrutinar o cumprimento da missão da Autoridade Nacional das Comunicações, avaliar-se de forma rigorosa e independente o exercício dos seus poderes. Sem prejuízo da sua natureza enquanto entidade administrativa independente, a ANACOM não poderá continuar a criar as suas próprias leis. Impeça-se a sua conversão num quarto poder, um poder que se poderia designar legislo-administrativo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por o tempo que levei a mais. Sim, muito obrigado. Depois fazemos o acerto na segunda ronda. Só informá-lo, o Sr. Presidente já referiu que esta Comissão está muito atenta à situação dos leilões 5G. Os vários grupos parlamentares tiveram a ocasião de questionar a ANACOM recentemente, bem como o Ministro da Tutela. E, pronto, as respostas são públicas e o caminho faz-se caminhando. E com certeza que com as vossas preocupações e os esclarecimentos que têm sido obtidos, conseguiremos levar a bom porto esta empreitada que é do país. Eu, de imediato, ia passar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Partido Socialista, para realizar a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cumprimento também o engenheiro Mário Vaz e toda a equipa que com ele hoje está connosco.
portanto, agradecer a exposição que foi feita pelo Sr. Engenheiro e o Partido Socialista partilha da opinião que este é um processo estruturante para o país, ele vai ter mais impacto, nós pensamos, vai ter mais impacto no país até do que as anteriores tecnologias tiveram, no país e na sociedade como um todo, e por isso, em boa hora, o Governo definiu como tinha que ser a Estratégia Nacional para o 5G, que recolheu tudo aquilo que eram preocupações de todos os setores, portanto, que foram apresentadas e, portanto, nós entendemos que é uma estratégia com metas e objetivos bem definidos. Aliás, achamos, e penso que também da sua intervenção isso ficou patente, que é, digamos, uma estratégia que é unânime e que recolhe acolhimento em todos os setores da sociedade. Portanto, tendo por base esta estratégia, aquilo que eu lhe perguntaria era se entende que os objetivos e as metas em concreto correm ou não o risco, ou poderão, ou há condições para serem cumpridos, tanto os objetivos como as metas. Eu entendi daquilo que foi a sua exposição que a Vodafone entende que o regulamento não está alinhado com essa estratégia, portanto que é o chapéu daquilo que deve ser este processo, mas o facto de não estar alinhado, por si só, não garante que as metas e os seus objetivos não sejam cumpridos. Eu perguntava-lhe, por exemplo, um objetivo que eu acho que é dos mais importantes é a garantia de cobertura em todo o território nacional como fator de coesão territorial. O que é que este regulamento, por exemplo, não traz de garantias neste aspecto? Depois eu acho que há aqui uma questão que é estrutural daquilo que é também a exposição que eu acho que os operadores têm feito. Existem problemas estruturais no regulamento que condicionam o desenvolvimento do 5G. O único problema que consideram que o regulamento tem é o dele ser injusto do ponto de vista concorrencial. Porque isso são duas questões distintas. Portanto, se existem condicionantes ao desenvolvimento da tecnologia em si, se sim, quais? É porque se existem essas condicionantes, então elas deveriam ser alteradas do ponto de vista estrutural, para todos, não é? Seja para incumbentes, seja para novos entrantes. Se, por outro lado, há problemas de concorrência, desde logo em termos dos novos entrantes, então elas não implicam um problema para o desenvolvimento da rede em si. Por exemplo, imaginemos, por hipótese, que não entra nenhum novo concorrente. Então, se calhar, esses problemas não se punham. Eu estou aqui a colocar estas questões para também perceber, ir ao âmago aqui dos problemas. Eu acho que é evidente que a ANACOM procura inclinar o plano, aliás, a ANACOM assume esse desiderato de inclinar o plano para novos entrantes no sentido de forçar maior concorrência no mercado, para que novos entrantes consigam competir com os incumbentes. Aquilo que eu lhe pergunto é se acha que as obrigações devem aumentar para novos entrantes e se isso permitiria resolver o problema do regulamento. Quais obrigações deveriam aumentar, de cobertura, de investimento? E, por outro lado, e para terminar, Sr. Presidente, que eu já esgotei o meu tempo, em termos de investimento, os operadores, os atuais, dizem que não estão reunidas condições para o investimento, mas a verdade é que o regulamento força ou tem obrigações de investimento na rede. Aquilo que eu lhe perguntava é que, em termos de investimento, é que a Vodafone deixará de fazer e se considera que as obrigações do regulamento, em termos de investimento, são ou não adequadas e suficientes. Porque se elas forem suficientes, obviamente que os operadores que acederão ao espectro terão que cumprir e, portanto, perguntava se são ou não suficientes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Já cumprimento também os demais deputados aqui presentes, cumprimento também os elementos da Vodafone e agradeço desde já a vossa exposição. Realmente este Parlamento tem ouvido diversas entidades, teve cá a semana passada a ANACOM, já questionámos vários ministros, vários secretários de Estado, porque realmente este leilão não está a correr de forma alguma da melhor forma. Isso é visto pelas capas de jornais, frases como o 5G, para além de atrasado, está perdido, regras do leilão da ANACOM vão matar o 5G,
alta tensão no 5G. Só são alguns exemplos. A semana passada, um membro do Governo, o Sr. Ministro da Economia e da Transição Digital, esteve, na semana passada, não, já dia 11 de dezembro, salvo erro, e realmente referiu que está preocupado com esta situação, que está rodeada de muita controvérsia, mas realmente quem lança o leilão é o Governo e é a Anacom. Mas logo no seu lançamento houve problemas, porque dia 6 de fevereiro a Anacom aprovou o regulamento para o leilão e dia 7 de fevereiro o Governo aprova a resolução do Conselho de Ministros. O PSD, há bom tempo, apresentou um projeto de resolução que não passou, infelizmente, para proteger também, que é uma das grandes preocupações do PSD, é realmente, hoje que se fala tanto em coesão territorial, como é que vai ficar o interior do país na implementação do 5G. E aqui também não há certezas. Hoje que tanto se fala, por exemplo, em smart cities, cidades inteligentes, que vão ter que utilizar a internet das coisas para poderem ser cada vez mais inteligentes e apoiar assim os seus cidadãos. A não implementação do 5G no interior do país também é um retrocesso para estas cidades serem consideradas cidades inteligentes. Outra coisa que nos preocupa é o roaming nacional. Vocês referiram a diferentes perspectivas. Eu sou do interior do país e posso dar um exemplo. Não posso aceder ao roaming nacional, mas posso aceder ao roaming internacional, porque em minha casa poucas vezes tenho rede portuguesa. Portanto, vocês também se está a pagar o roaming internacional. Portanto, a questão que eu vos queria colocar, e na sua intervenção no início disse logo que é tempo de o Parlamento agir. A questão que coloco é que o que sugere que o Parlamento pode fazer, por exemplo, em relação à redução das diferenças da qualidade no serviço de comunicações entre o interior e o litoral de Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo cumprimento atempado do tempo. E passava para o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Vodafone, Sr. Presidente Mário Vaz, e nós vamos aqui numa sequência de audiências que temos tido, de discussões no Parlamento, muitas das quais até suscitadas pelo próprio CDS, e há algo que, evidentemente, que nos preocupa. E preocupa-nos o facto de, no fundo, o país ter ficado para trás na introdução do 5G em Portugal, quando comparamos com aquilo que são os outros países na Europa, e quando nós falamos de 5G, inevitavelmente nós estamos a falar de investimentos. E quando ouvimos presidentes de empresas, de operadores, que vêm dizer que as condições que foram criadas num regulamento podem ser uma entropia, podem ser um travão àquilo que são os investimentos no país, isto, como é evidente, tem que preocupar não só o CDS, mas todos os portugueses. E eu questiono muitas vezes se, ouvindo as diferentes partes, e devo dizer que quando há alguma tensão entre operadores e um regulador, eu diria que isso é saudável. Alguma tensão é saudável. Diria que o nível de conflitualidade que existe entre operadores e um regulador, neste momento, seguramente não é saudável. Nós temos ouvido acusações de preços de serviços e de comunicações desajustados, rentabilidades dos operadores excessivas, investimentos baixos da parte dos operadores. Depois recebemos no Parlamento, e todos os grupos parlamentares receberam informação dos diferentes operadores demonstrando que não era exatamente assim. Portanto, ou seja, está criado aqui um contexto que é um contexto que não é seguramente positivo para o país. Disse, e ouvimos aqui falar em processos ilegais, e a primeira pergunta que eu lhe coloco
que é, já ouvimos aqui também de outros operadores ainda ontem, questões de inconstitucionalidade e, portanto, já percebemos que há aqui um caminho de litigância que terá o seu curso e que espero que não possa comprometer, como é evidente, o 5G, mas que daquilo que aqui ouvimos e que podemos reter, seja dos operadores, seja das diferentes entidades, há aqui um nível de preocupação, pelo menos da nossa parte, que é grande. Há aqui uma questão sensível, que é a questão e todos falaram do roaming nacional. Nós entendemos que, como é evidente, esse roaming nacional teria que ser remunerado, quer dizer, nem poderia ser de outra maneira, como é evidente. Agora, este roaming nacional, para a nossa perspectiva, pode fazer sentido durante um período determinado, curto, onde os novos entrantes possam fazer os seus investimentos. E, portanto, para não ter que estar à espera de fazer todo um investimento para começar na sua atividade. Admitimos que sim, desde que sejam preços de mercado, desde que haja aí equilíbrio. Mas disse o Sr. Presidente da Vodafone algo que eu até registrei, que foi, ele pede condições equilibradas e condições justas. E nisto tem havido também muita informação e desinformação e, portanto, importa que nestas sessões parlamentares também possa existir aqui um esclarecimento. Eu vou já terminar, Sr. Presidente, já vi olhar para o relógio, mas permita-me só aqui mais 30 segundos, que tem a ver com o seguinte. Os novos entrantes têm 25%, têm obrigações de cobertura de 25% da população em 3 anos, de 50% em 6 anos, utilizando o roaming nacional durante este período ou mais do que este período. E a pergunta que eu coloco ao Presidente da Vodafone, porque entendo que as atuais operadoras tiveram condições de cobertura quando entraram no mercado, era importante perceber também que condições é que tiveram na altura. Ou seja, quando a Telecel, hoje Vodafone, entrou no mercado português, que obrigações de cobertura é que teve em termos de percentagem da população e que tempo é que teve para alcançar essa mesma cobertura. Agradeço a sua tolerância e agradeço também desde já a resposta da parte da Vodafone e do seu Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A tolerância foi idêntica a outras intervenções e também estamos no Natal, temos que ser uns pequenos presentes. E agora passamos a palavra novamente à Vodafone. Sr. Presidente, Mário Vaz, temos 8 minutos com alguns descontos para poder concluir esta audiência. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos ver se o Sr. Presidente agradece o seu espírito natalício para a gestão dos meus 8 minutos. Tenho várias perguntas, todas elas muito pertinentes. Procurarei dar resposta o mais clara possível. Começando pelo Sr. Deputado Filipe Pacheco sobre a leitura entre o regulamento e aquilo que é a resolução do Conselho de Ministros. Sr. Deputado, como eu tentei referir na minha intervenção inicial, a estratégia da resolução do Conselho de Ministros, sobre a qual nós podemos ter umas opiniões de detalhe sobre as suas metas, na verdade, ela tem, acima de tudo, uma estratégia de garantia de aceleração da transição digital, do destaque que é dado ao 5G como estrutural e relevante para essa transformação e para o princípio da coesão nacional. E sobre estes princípios nós não temos nada contra, e o regulamento de per si, com mais ou menos detalhe, tem elementos que não são exatamente iguais, não está totalmente alinhado, tem algum desalinhamento, mas do ponto de vista dos principais objetivos estão lá presentes. Essa componente está correta. O que não está correto é que o regulamento extravasa aquilo que é a estratégia e entre em questões de natureza estrutural, porque alterar a dinâmica competitiva do mercado, promover a entrada de novos operadores de forma discriminatória, sem justificação, isto é estratégico, isto é estrutural, isto não é um regulador que decide, não pode ser, esse não é o papel dos reguladores. Nem a Assembleia da República, nem o Governo podem aceitar que os reguladores tomem por si poderes que não têm, porque uma coisa é em leilão haver a possibilidade de novos entrantes. Naturalmente, esse é um momento, mas entram em condições de igualdade justas e
equitativa relativamente aos operadores que cá estão. E não é isso que o regulamento tem. O regulamento, aliás, vê-se pelos tais 7 pontos que são destacados como as prioridades. Os 3 primeiros são dedicados a novos entrantes. Não consta na resolução do Conselho de Ministros. Não é uma estratégia nacional. Porquê? Porque não há nem fundamentação, nem detalhe, nem análise regulatória a comprovar essa necessidade. O Governo não assentiu essa necessidade de dar condições discriminatórias. É isto que está em causa. Condições discriminatórias para novos entrantes. Isto é estratégico. Isto só se justifica se o país tivesse lacunas nessa área. Isso não está comprovado. E não está comprovado, nem pode ser comprovável, porque realmente somos competitivos, somos bastante desenvolvidos no setor das telecomunicações. O Sr. Deputado pergunta se é execuível ou não aquelas metas. São muito exigentes, mas nós, na Vodafone, temos a leitura de que, quando temos licenças com obrigações, cumprimos-las. Para nós, o pressuposto é cumprir. O que está em causa é o que vai para além do cumprimento das obrigações. Nós temos investimentos muito expressivos, de 2 dígitos em permanência, acima da média europeia, de investimento que fazemos. E fazemos em contínuo. O que está em causa é fazer para além do que a licença diz. É adaptar o nosso investimento àquilo que for a procura e a exigência do mercado. E nós queremos que a economia portuguesa, que este país, para seja competitivo, nos coloque desafios de investimento. E essa é a questão em causa. Porque estão criadas todas as condições para que os operadores que cumpram naturalmente as obrigações da licença em função do espectro que vão adquirir, que não tenham qualquer incentivo a fazer investimento para além do mínimo. E o país não vai ser competitivo com o mínimo. Isto é realmente a base para sermos competitivos. Mas é preciso investir muito mais. E as condições do regulamento desincentivam que assim aconteça. E é nesse contexto que nós temos referido, e tenho dado nota, e tem sido público, que a forma, por exemplo, como o Grupo Vodafone e os seus acionistas olham para o futuro do investimento em Portugal à luz das regras que constam do regulamento. E esse é que é o ponto. Não é investir para cumprir o que lá está, porque na Vodafone nós cumprimos aquilo a que somos obrigados, ao contrário de outros que até são premiados por não cumprimento. Nós cumprimos o que o país precisa e investimento adicional que é preciso fazer para a dinamização. Relativamente à sua deputada Isabel Lopes, sobre, enfim, todos os pontos sobre, naturalmente, a importância do 5G, a relevância do 5G nas Smart Cities, é verdade. Mais uma vez, vai ser preciso muito investimento, vai ser preciso trabalharmos de forma cooperante com os municípios, com as universidades, com as empresas de desenvolvimento de soluções em Portugal. Temos as condições humanas para que assim aconteça, é preciso juntar as condições financeiras. Este ponto junta-se ao primeiro. Se não houver incentivo para investimento, porque não o há, naturalmente que vamos ficar para trás na procura destas novas soluções. E o 5G tem aqui um momento único de oportunidade, é que aquilo que diferencia o 5G, para além da velocidade e capacidade, tem tudo a ver com latência. E a latência traz um conjunto de oportunidades de novos use cases, de novos modelos económicos. E para isso é preciso investimento, é preciso haja disponibilidade e incentivos para o investimento. E nós temos condições, Portugal, para competir muito bem nesta nova era e tirar partido do 5G. Assim haja condições para o investimento. A Vodafone está e estará muito disponível para que isso aconteça, com regras e com promoção do investimento, o que falta. Sobre a questão do roaming nacional, há data de hoje, porque não existe por uma razão, é que os operadores têm procurado, pelo menos no que diz respeito à Vodafone, diferenciar-se pelo investimento e pela diferenciação da qualidade de sua rede. É isso que nos diferencia. Nós fazemos investimento e queremos diferenciar os nossos concorrentes pela qualidade da rede e pela cobertura que damos. Anular essa diferenciação, permitindo que qualquer um utilize a rede do outro, não retira esse elemento diferenciador. E é até um elemento desincentivador ao investimento. Não é diretamente comparável com a questão do roaming internacional. O roaming internacional é uma característica da tecnologia para permitir aos clientes utilizar em princípios de equidade noutros países, quando se deslocam, é diferente. Dou-lhe também a boa notícia que o facto de hoje estar a utilizar, quando não tem cobertura de um operador nacional, e estar a usar aqui o do vizinho espanhol, à data de hoje esse roaming não vai penalizar a sua fatura, uma vez que hoje já tem a possibilidade de utilizar ao mesmo preço nacional o roaming internacional. Naturalmente não é uma solução que queiramos promover, mas que acontece em algumas zonas marginais do país, e em particular aquelas que, do ponto de vista geográfico, têm mais dificuldade de cobertura. Mas nós sempre cumprimos as obrigações que nos foram exigidas, em particular, por exemplo,
ao conceder cobertura nas aldeias a que estávamos obrigados a propósito de quer da renovação de licença, quer da atribuição de licenças do 4G. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, cumprimentá-lo pela iniciativa que tem tido de trazer este tema aqui à Comissão, traz aqui vários pontos. Eu pegava no último, até pela questão de economia de tempo, o que é equilibrado, o que é justo entre novos operadores e operadores existentes. Mais uma vez, com toda a transparência e honestidade, eu bem sei que o novo operador precisa de tempo. E deve ser dada alguma condição por um período transitório. Isso tem sido assim em todo o lado. O que não faz sentido é que seja totalmente profissional. Vamos por partes. É concedido estas novas licenças por um período de 20 anos, para atuais operadores. O que é que está a ser pedido aos novos operadores? Que nesses 20 anos a sua obrigação seja apenas de, em 6 anos, cobrirem 50% da população, como há pouco bem referiu, a 30 megabits por segundo. Uma velocidade, enfim, já hoje existe nas nossas redes. Não é velocidade 5G. A velocidade 5G que está no regulamento do Conselho de Ministros, na resolução do Conselho de Ministros, e que é a meta europeia, é 100 megabits. É o que nos é exigido a nós, operadores atuais, se quisermos investir, e precisamos investir no 5G para manter o compromisso com o país, é-nos exigido a velocidade de 100 megabits. Aqui é exigido 30. Aqui são dados 3 a 6 anos. E fica por aqui a obrigação. Isto faz algum sentido? Em 20 anos, uma nova entidade, as tais entidades que vêm trazer investimento para o país, fazem 20% daquilo que é exigido em termos de investimento apenas para o 5G, com 50% de população e com 30 megabits neste período temporal. Então não há metas para 10 anos, não há metas para 15 anos, nem que fosse. Depois o Sr. Deputado recordou muito bem como é que isto se compara com os tempos da Telecel. Os tempos da Telecel, estamos a falar de 1992, onde não havia torres de telecomunicações em Portugal, nós tínhamos que encontrar o sítio, tínhamos que negociar o sítio, instalar a antena, e foi-nos exigido que nós dessemos cobertura de 90% da população num ano, e que chegássemos em 4 anos a 99%. Foi isto que nos foi exigido em 1992. E também foi exigido, por exemplo, ao Ótimos, quando entrou, foi exigido que em 3 anos tivesse a população coberta em 99%, e também eles, na altura, tiveram que ir à procura de torres. Hoje, um novo operador chega a Portugal e tem 2 empresas a operar em Portugal, uma delas até é do mundo Vodafone, que estão na posse de milhares de torres, ou no topo de edifícios nas cidades, que podem arrendar a novos operadores. E é esse o seu core business. O que eles querem é ter clientes. Por isso, hoje está disponibilizado milhares de torres, quer da parte da Cellnex com as torres da NOS e da Mel, quer a Vantage com as torres da Vodafone, que estão disponíveis para qualquer nova entidade poder, de um dia para o outro, aceder a milhares de torres no país todo. Apesar disso, é dado um prazo de 3 a 6 anos, superior ao que foi dado aos operadores no passado, superior, inclusive, àquele que nós temos que fazer para dar cobertura de 95% da população do país em 2025. Até nesse aspecto é discriminatório. Por exemplo, para nós foram-nos concedidas metas de calendário. Nós temos que fazer em 2023, 2024 e 2025 diferentes, atingir determinadas metas, sabendo-se que este regulamento se atrasou praticamente um ano, que eram as metas que estavam na altura na resolução do Conselho de Ministros feita antes da pandemia. Aos novos operadores é dado um prazo que é contado a partir da negociação do famoso roaming nacional. Ou seja, como o regulamento as licenças só vão existir em 2021, já ganharam, agora só já vai ser em 2024 e 2027. Os tais 50% da população já vão em 2027. 50% da população Lisboa e Porto, ou até com jeito Lisboa e um bocado do litoral, se não quiserem ir ao Porto. Quer dizer, se isto não é discriminatório, se isto não é totalmente ilegal e se isto não adultera as regras da concorrência... Sr. Presidente, agradecia que concluíssemos. Já vamos nos descontos dos descontos, faz favor. Eu destaquei aqui nas perguntas do Sr. Deputado José Gonçalves Pereira este tema e por isso eu enfim, ficaria por aqui no tempo, se mais não tenho, porque mais haveria para responder. Sr. Presidente, muito obrigado pelos seus esclarecimentos às questões colocadas pelos seus deputados e lhe solicitar, se assim o entendesse,
que nos fizesse chegar a sua intervenção ou outros elementos que considere pertinentes para compreendermos melhor todo este processo. A Comissão está sempre receptiva a receber elementos. Em nome também da Comissão, de todos os grupos parlamentares, desejo-lhe umas boas festas e um bom 2021. Eu, pessoalmente, espero voltar a reencontrá-lo no verão, no Vodafone Paredes de Coura, que é sinal que entramos, entramos na normalidade, o país e a humanidade. Saudades. Mas também que a Vodafone continua a investir em Portugal e em Paredes de Coura em particular. E, portanto, um abraço e bom ano. Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, votos de boas festas para todos e 2021, vamos lá esquecer 2020 e vamos lá debatermos. Muito obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado.